tolerância religiosa é fundamental para a construção de uma sociedade justa, pacífica e inclusiva. Ciente da importância do cultivo da harmonia em sociedade, o Terra do Vale conversou com várias lideranças de Valparaíso. A série de entrevistas sobre intolerância religiosa trouxe aspectos relevantes sobre a unidade naquilo que sustenta maior harmonia entre a sociedade. O Bispo Alves ressaltou que ações contra a intolerância foram abordadas na Conferência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizada na Itália. Para ele, o diálogo interreligioso é o caminho e necessário promover o respeito à diversidade religiosa e à liberdade de crença desde a infância. A liderança mundial da nossa igreja, ela foi lá em Roma, já pelo 2º ano, falar sobre isso com outras religiões e debater realmente sobre isso. Ele pediu até que houvesse um esforço global para que pudéssemos defender mais a liberdade religiosa no mundo. Todos os anos tem esse encontro, de todas as religiões se encontram lá em Roma, e foi um tema que foi debatido, né? Foi a liberdade religiosa. Então, nessa oportunidade, ele falou que nós temos que defender a religião como um todo, né? Porque disso depende a nossa subsistência, disso depende o nosso bem-estar na comunidade, disso depende de sermos aceitos, disso depende da aceitação das pessoas, de ter o respeito das pessoas, de sermos reconhecidos como cristãos pelo mundo. Então, uma coisa que foi debatido lá e que todos os anos são debatidos sobre liberdade religiosa e que nós trazemos para dentro da nossa vida, para dentro da nossa convivência com os membros, com a comunidade. Sempre nos discursos a gente sempre deixa claro que a gente não ataca religião nenhuma, a gente não fala que a religião A ou B é melhor ou pior que a nossa, mas nós deixamos sempre claro que nós vivemos um princípio e vivemos sobre os princípios do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso grande mestre, que foi aquele que deixou os maiores exemplos para nós vivermos aqui na Terra e pôr em prática em nossas vidas e ajudar aquelas pessoas que não têm ainda um conhecimento, que procuram esse conhecimento. O maior problema, né, da liberdade religiosa, dos ataques religiosos no mundo é esse, as pessoas acharem que só eles têm razão e que os outros estão fazendo algo de errado, enquanto que nós deveríamos olhar a essência do evangelho no mundo inteiro. Se você for perceber, todas as religiões no mundo inteiro, elas têm na sua essência um ensinamento, mesmo que seja de um líder como o Salvador Jesus Cristo, ou Maomé, ou outro profeta qualquer, o ensinamento de qualquer outra religião que siga algo, mas o fundamento principal, eles ensinam paz e amor. Agora, algumas pessoas disturbam isso, né, e levam para o extremismo, né, querem impor o seu modo de vida, a sua religião, a sua crença às outras pessoas. E no mundo afora é isso que está causando esses conflitos religiosos que a gente vê por aí. Disso não adianta eu defender a minha religião, defender a liberdade religiosa da minha igreja, se eu não incluir as outras religiões. Né? Vai haver perseguição da mesma maneira. Então, esse esforço tem que ser mundial. Esse esforço tem que ser de todas as religiões, tem que ser de todos os povos juntos, unidos, para combater esse ataque à liberdade religiosa, o ataque à liberdade de expressão das pessoas, de querer seguir a quem elas quiserem. Nós somos uma igreja onde nós não impomos nada aos nossos membros. Eles podem estar aqui e amanhã podem não estar. Nós não temos nenhum tipo de punição para quem não vem. Então isso eu acho que é importante. E por isso que é importante a gente nos unirmos às outras religiões, porque é como aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Então temos que estar todos unidos num propósito só, que é esse de buscar combater, né, esse ódio que existe pelo mundo afora e de algumas pessoas, de algumas próprias denominações sobre outras, né? Por isso que tem que haver união. E como diz aquele
ditado, né? Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? E aqui nós usamos esse ditado diferente. Que filhos, né, nós vamos deixar para o mundo, né? Aqui na igreja nós temos uma organização chamada Primária, né? Então essa organização ela é responsável por cuidar das crianças, né, em faixas etárias diferentes, mas elas são ensinadas, né, os princípios religiosos que regem a nossa conduta desde cedo. E aí quando elas chegam à idade de 14 anos, elas entram para um curso chamado seminário, né, onde elas aprendem as doutrinas do Evangelho mais aprofundada, né, e estudam alguns livros do Velho Testamento, Novo Testamento e alguns outros livros da igreja, e onde elas são preparadas para quando elas se tornarem maiores de 18 anos, elas poderem fazer uma missão de tempo integral ou não. Na verdade, se esses jovens, quando completam 18 anos, tiverem esse desejo, a igreja ela dá todo o apoio, né, a esses jovens durante esses 2 anos que eles passam fora de casa, e onde eles podem ir fazer uma missão aqui dentro do próprio Brasil, em alguns estados diferentes de onde eles moram, ou podem ir para outros países fora pelo mundo afora. As moças têm a mesma oportunidade, só que para elas não é obrigatório. Então, se elas tiverem o desejo, quando completarem 18 anos, de fazer uma missão, a igreja também vai apoiá-las. Mas para elas não é uma responsabilidade, tem que ir, não existe esse caso com as moças. Mas muitas moças da nossa igreja servem pelo mundo. Acredito que vocês já tenham visto por aí moças. É mais comum ver os rapazinhos com uma plaquetinha no bolso, camisa branca, mas existem as moças também que andam por aí com uma bolsinha do lado, um vestidinho. Essas moças, elas são missionárias da igreja também. Quando se parte para o tema de legalidade, justiça, essas coisas, é meio complicado, né? Porque a gente vê que a justiça, às vezes, ela anda na contramão daquilo que a gente quer implantar para a sociedade, daquilo que a gente quer mostrar de benéfico para a sociedade, né? Porque acredito que todas as religiões que existem no mundo afora, elas querem o bem das pessoas, elas querem que, de alguma forma, o ser humano eles progrida na vida, que ele se aproxime mais de Deus através dos ensinamentos, do aprendizado, daquilo que elas ensinam. E às vezes a gente vê a justiça indo na contramão disso. Às vezes a gente está querendo que algo seja benéfico para uma maioria, e a justiça às vezes ela acaba beneficiando uma minoria em detrimento da maioria por algum ponto que às vezes a religião não permite que seja praticado ou exercido dentro dos princípios religiosos. Às vezes eu vejo a justiça também acertar em alguns pontos nesse caso de religião, mas é uma coisa muito complicada, porque às vezes o que beneficia um acaba atingindo de forma negativa outro grupo, entendeu? Então, assim, a gente tem que conviver com isso, tem que aprender, temos que respeitar. Às vezes não podemos compactuar e não podemos apoiar certos modos, mas nós temos que aceitar, né, em detrimento da justiça. Todas as pessoas da comunidade Valparaíso estão convidadas a conhecer, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, localizada aqui na etapa 1. E estamos aqui de portas abertas para aqueles que quiserem vir aqui aos domingos. A partir das 8h30 nós estamos aqui de portas abertas para receber todos e qualquer aquele que queiram conhecer mais sobre a igreja, sobre os nossos princípios, quiserem aceitar o Salvador Jesus Cristo. Estamos de portas abertas e convido a todos que possam estar aqui. Temos um espaço aqui maravilhoso, onde temos uma quadra de esporte que é da comunidade, né? A comunidade pode utilizar? Claro, na verdade quem mais utiliza essa quadra aqui é a comunidade. Por incrível que pareça, poucos membros têm utilizado. A gente utiliza sim em algumas atividades. Agora mesmo a gente está utilizando as Sisters, que são um trio de moças que estão pregando o evangelho aqui na nossa região. Elas criaram uma atividade toda sexta-feira de jogar vôlei, então estão convidando toda a comunidade, estendo o convite a todos aqui que moram ao redor da capela, o Valparaíso 1, que quiserem participar de um esporte, lazer aqui às sextas-feiras à noite, a partir das 19h30, os portões estarão abertos para aqueles que quiserem
participar conosco aqui. Independente de religião. Independente de religião, acredito que nosso maior exemplo de amor e de caridade é o nosso Salvador Jesus Cristo, e eu acho que nós não temos que dizer que essa ou aquela é melhor ou pior. Acho que todos nós estamos no mesmo caminho, né, buscando ser melhores, buscando aprender mais com os exemplos do Salvador Jesus Cristo. Então nós não fazemos acepção de pessoas, todos estão convidados. Gostou? Dê like e compartilhe com os amigos. Terra do Vale, sempre trazendo notícias que importam.